eu prestei a prova para vice-diretor e coordenador. Bom, boa tarde a todos. Hoje é 19 de agosto. Nós estamos aqui mais uma vez, para mais um motivo aqui para poder estar ouvindo Tiago Gomes Barbosa de Andrade aqui, que foi candidato a vice-diretor e coordenador nas provas, no concurso que teve para diretor, onde nós instalamos uma SEI para poder investigar aqui possíveis irregularidades no concurso, ok, Tiago? Então, vereadora Nancy, que é membro da SEI, vereador Valgrana, que é o relator da SEI, assessor Reginaldo, e na comunicação ali a Carol, e eu, professor Marildo, presidente. Tiago, você foi uma das pessoas que veio aqui no início e relatou para a gente várias coisas, várias possíveis irregularidades. E agora, como é que está a situação? O que você tem para falar deste concurso, Tiago? Fica à vontade, depois que você falar, eu vou passar a palavra para a vereadora Nancy, ou Valgrana, se eles tiverem alguma pergunta para fazer, eles falam, senão a gente dá por encerrado, ok? Fica à vontade, Tiago. É o seguinte, então teve esse concurso, 40 questões na fase objetiva, questões objetivas são questões de testes, tá? Havia essa previsão edital, havia previsão do conteúdo que cairia em relação a essas questões no edital, e quanto a isso não teve problema algum, transcorreu a prova normalmente. A discussão em relação a essa prova surgiu pelo seguinte: para os cargos de assistente social, fonoaudiólogo, médico do trabalho e médico veterinário 1, havia lá a previsão expressa no edital que a prova seria feita através de uma redação, a segunda fase, no mesmo dia. Também havia previsão expressa nesse edital que somente os 120 candidatos melhores classificados na prova objetiva teriam suas redações corrigidas. E a pontuação para esses cargos seriam feitas de forma 25 pontos temática, 25 pontos título, 25 pontos organização textual e 25 pontos desempenho linguístico. Ocorre que daí, logo abaixo, vinha a forma descrita de como deveria ser feita a prova dissertativa dos cargos de coordenador, diretor e vice-diretor. E lá eles colocavam assim: prova dissertativa, prova escrita, entre parênteses, dissertativa. Não dizia, ficou implícito se seria, ao meu ver, se seriam questões, se não seria. Tanto que para mim foi natural. Lá no dia eu fiz a prova de forma natural, até porque, ao meu ver, um professor que deseja almejar um cargo de diretor, vice-diretor ou coordenador, ele tem que saber escrever, ele tem que saber fazer minimamente uma redação dessa de 20 linhas, como foi colocado lá, 25 linhas, uma prova nível médio para fácil, foi aplicada tanto em relação às questões objetivas, quanto em relação ao tema da redação, como a redação foi aplicada, enfim. A questão que surgiu, até que fez eu conversar com o senhor Valgrana, vereador, posteriormente com o senhor Amarildo, também vereador que está aqui, foi justamente essa questão que ficou no ar. Será que essa prova dissertativa vai ser corrigida como uma prova que lá no dia eles pediam assim, eles não pediram uma redação, eles pediram: escreva um texto argumentativo sobre tal tema. Então a questão ficou: se eles forem corrigir como dissertação, como uma redação, eu já vou sair perdendo 10 pontos. Porque eu, como professor de português, eu não coloquei título no meu texto argumentativo. E aqui, se você olhar no item anterior para os outros cargos, eles colocavam 25 pontos para o título. Então eu já sairia perdendo 25 pontos.
Essa foi a questão que a gente queria indagar e que virou um rebuliço, virou um burburinho danado, em que a comissão daí resolveu por bem, eles mesmos, a comissão do concurso, que não tem nada a ver com a banca alfa, a comissão resolveu anular a prova, anular essa prova dissertativa. Eu não gostei nem um pouco, eu particularmente não gostei porque eu achei que não havia essa necessidade, era só explicar. Nós vamos corrigir de tal forma essa redação. Esse texto argumentativo vai ser corrigido de tal forma, não estaria desrespeitando o edital. Veja bem, e eu coloco entre vírgulas, sem afirmar nada. O que dá a impressão, para mim, e o que deu a impressão, é que como o resultado da prova objetiva não agradou a determinadas pessoas, houve-se a necessidade, então vamos aproveitar esse ensejo, a gente cancela essa prova e aplica outra. Foi por isso que eu vim conversar com vocês, que eu fiquei receoso do resultado de ser prejudicado nessa seara. Agora acredito que daí aconteceu o seguinte, remarcaram a prova dissertativa para o dia 5 de maio, só para os cargos de coordenador, diretor, vice-diretor. Foi publicado edital, teve prazo para impugnar edital, teve tudo isso. Ampla divulgação, né? E ninguém fez nada. Candidato nenhum fez nada. Inclusive, por ocasião da abertura da ceia aqui, tinham 3 professores aqui. Todo mundo reclamando. E tinham 3 professores aqui, inclusive um deles era eu. Né? Então estava eu, a professora Cibele, a outra no seu nome. Enfim, no dia 5 de maio teve outra prova. E essa prova gerou conversa de novo. Né? O perdedor nunca fica satisfeito com os seus resultados, né? Ontem a gente gosta de futebol, ontem teve o jogo de São Paulo e Palmeiras, né? Deu briga no final lá, porque um não aceita derrota, outro não... Deu discussão de novo. Só que dessa vez, infelizmente ou felizmente, na língua portuguesa, um ponto de interrogação faz toda a diferença. E no edital lá falava que ia questões. E um ponto de interrogação no final de um enunciado é uma questão. Então pediram lá texto argumentativo de novo, questão. E essa prova não se diferenciou muito da primeira prova que nós fizemos lá no outro dia, tá? Não se diferenciou. Você acha que texto argumentativo ele é o mesmo que você respondesse 5 perguntas? Olha, você acha que a argumentação é o mesmo que você fazer 5 perguntas e você responder 5 perguntas? Talvez seja mais difícil você... Não, eu estou perguntando se você acha que é igual, que é mais difícil, que é mais fácil, não. É igual? Você acha que é igual isso aí? É a mesma coisa. Se eu falar para você, eu vou te dar 5 perguntas para você responder, eu vou te dar uma pergunta argumentativa. Dentro do tema você vai acabar respondendo mais do que 5 questões. Até mais do que 5 questões dentro de um texto argumentativo. Você acha que é igual? Eu acho que é igual. Tanto é, que não é só eu que acho, tanto é que um jurista renomado, que é o Reinaldo Antônio Aleixo, o Matias Rebouças, em análise dessa prova que foi feita pela segunda vez, eles colocam o seguinte, eles fazem aqui, a comissão, dia 14 de maio, eles publicam, tá, esse ofício, dizendo que a comissão de concurso reunida nessa data, por sua maioria, exceção feita ao Matias, que depois assinou, tá? Enfim, eles deliberam lá. O concurso para os 3 empregos deve ser considerado válido. Mas isso não quer dizer que ele fala que está certo. A maioria decidiu para o bem. Mas não quer dizer que foi o Matias que votou favorável. Não, ele assinou aqui. Não, ele assinar porque ele assinou a comissão. Ele é a comissão. Não quer dizer que ele disse isso daí. A comissão, a votação resolveu que é assim. Professor. Então, eles estão, se eu não me engano, eles estão em 6
pessoas. O Matias não estava presente aqui nessa decisão. Depois ele assinou concordando com os termos. Concordando, porque a maioria venceu. Ele concordou com os temas, ele não estava presente no dia. Você foi classificado, professor? Eu fui. Eu estou classificado. Não sei se quer fazer alguma pergunta, aqui, fica à vontade. Deixa ele terminar, eu acho que é importante isso que ele está lendo. Eles colocam aqui, concurso válido de modo a ser publicado o resultado final imediatamente. Então eles queriam o resultado final imediatamente. Aí que eu quero chegar, espero terminar meu raciocínio aqui. Porque eu acho que assim, é muito simplista, professor, a gente querer cancelar um concurso e não pensar nas crianças, não pensar na educação de Pederneiras. Eu tô para tomar posse em outro concurso. Eu fui chamado no estado, provavelmente você é seu colega. Vou tomar posse agora semana que vem. Essa semana, vou lá escolher vaga. Então, para mim, talvez eu nem vá assumir a vaga nesse concurso de Pederneiras. Mas eu tô cansado. Eu sou esposo de professora. Tô cansado de ver essa patifaria que sai político e entra político e muda toda a corja de coordenador, diretor, vice-diretor e educação não anda no município. Então eu creio sim, entre quem entrar, que a educação vai melhorar, e eu gostaria de acreditar que vocês prezam mais a educação do que pormenores. Não, mas o que está em pauta aqui é nem saber se a prova foi feita da maneira correta como está digital ou não. A prova foi feita da maneira correta. Infelizmente, tem pessoas que não têm a mínima capacidade de acertar o mínimo e chora. E reclama. Eu até anotei o nome de uma professora que depois eu vou citar. Enfim, eles colocam aqui, pelo cotejo entre as provas e os respectivos empregos para os quais foi aplicada, verifica-se a total pertinência do tema, de modo que os futuros ocupantes desses empregos estejam aptos às questões, plural, tá? As questões ali referidas que atinem ao respectivo exercício. As provas para diretor e vice-diretor de unidade escolar constam da mesma indagação diante da própria paridade de atividades desse emprego, além de terem sido aplicadas em classes diferentes e em horários idênticos. As provas para o emprego de coordenador de unidade escolar, igualmente, além da pertinência do tema, tecnologias na escola e na vida dos alunos, foi aplicada em sala própria, em horário diferenciado, as provas dos outros 2 certames. E eles colocam aqui, foram tão somente 4 as mensagens recebidas, das quais 3 opinam pela validade do certame, e apenas uma mostra interesse no cancelamento da prova. Por fim, não houve qualquer questionamento sobre a lisura na aplicação das provas, ou qualquer denúncia de vazamento do seu conteúdo, de tal maneira que as provas devem ser consideradas válidas para todos os efeitos. Então, teve essa prova, saiu o resultado dessa prova e aí começou a outra conversa, e é por isso que o concurso está parado, né? O concurso ele é feito de 2 etapas. Nada garante que quem ficou em primeiro na primeira etapa continuará em primeiro na segunda. Inclusive, quem ficou em primeiro na prova objetiva pode ser até eliminado se ele não tiver capacidade de escrever. E se ele não atingir 50%, ele pode ser eliminado do concurso público. Mas se a gente for entender igual você está falando, Tiago, não precisa ter edital, né? Porque o cara que chegou ali, ele tem que saber redação, saber escrever, saber somar, então não precisa ter edital. Não, daí, porque você tem que pôr no edital que você vai pôr na prova. Você está falando que o cara tem que saber redação, então, mas não estava lá. Mas vamos lá. Tá, não sei se quer fazer alguma pergunta, fica à vontade. Não, eu tô concluindo aqui, professor. Mas você está concluindo a posição que ele fez? O senhor me chamou aqui para depor. Então, o senhor faz favor, né? Porque senão nem viria. Então, soltaram os resultados das provas. Algumas pessoas atingiram nota 100 e outras várias, e eu não atingi, tá? Eu atingi 90 para vice-diretor, 93 para 90 para vice, 93 para coordenador, outros tantos 86, que foi a maioria. Essas pessoas que tiraram 86 pontos se sentiram lesadas, mas é uma prova. Você tem dia que você escreve
eu dou aula de redação, não tirei 100. Né? E daí, a senhora professora, que é diretora do município atualmente, que me ligou, inclusive, a Glauciene Lotério Santo Chacon, ela procurou a comissão do concurso, procurou o Daniel, e conversando lá com eles, reclamando e falando que desconfiava da correção da alfa, de como foi feita a correção das redações, e parari, parará, e que ela achava que tinha sido injustiçada. Eu achei que a comissão está fazendo papel de judiciário, porque quem se acha injustiçado tem que procurar ali o fórum, contratar advogado e procurar seu direito. Mas enfim, a comissão... O senhor procurou nós no começo? Não. Como não? O senhor veio numa reunião com a gente aqui, eu estou enganado, Reginaldo? Ou era outra pessoa? Veja bem, mas por qual motivo? Por qual Tudo motivo? bem, continua o seu raciocínio. Então. Porque o senhor se achou injustiçado. Então, mas espera lá. Eu falei assim, tanto é que o senhor no dia, o senhor falou assim, e eu falei assim, não concordo com o senhor. O senhor falou, não, nós vamos cancelar esse concurso aí a qualquer custo, doa quem doer. Se tiver errado. Palavras suas, Se entre tiver aspas. errado. Então. Se tiver errado, vai sim. Então não vai ser cancelado, porque não tem nada de errado nesse concurso. Ninguém foi beneficiado, até agora não houve prova de que ninguém foi beneficiado, além de outros candidatos, ninguém foi prejudicado. Não homologou o resultado ainda? Não homologou o resultado ainda por uma questão política. Está claro isso para mim. Está claro, porque são 240 redações, mais 30 de vice-diretor, já corrigiram, já levantaram que a documentação que tinha para levantar. Ou então, ou se é para cancelar, ou se é para continuar, esse imbróglio já tinha que ter sido resolvido. Agora a questão é uma só. E que eu falo assim, que eu gostaria que vocês pensassem na educação de Pederneiras, e não só em pormenores, porque há um interesse muito grande de cancelar esse concurso. Porque foi difícil abrir esse edital. Né? Foi difícil abrir esse edital e tinha uma verba para vir, então por isso que havia necessidade de ter diretores efetivos. Agora não há mais essa necessidade, essa verba talvez nem venha mais. Então perdeu-se esse interesse. Então quer dizer, se a administração for eleita aí, é interessante para ela continuar do jeito que estava, com os cargos de confiança. E não houve nenhuma movimentação das pessoas que estão em posição tal, para dizer, ó, nós exigimos uma posição. Reginaldo, a gente está igual você estava. Eu sou bem transparente, bem limpo. Igual a gente conversou, eu falei, por que a CEI não está andando? Falei, nós vamos aguardar o resultado. Porque esse documento eu vou aguardar o resultado. Esse documento que o senhor leu aí, o senhor vai ouvir a leitura de outro feito pelo presidente, que veio da mesma procedência, não é mais isso. Então, porque assim, ó. E as mesmas pessoas que perderam isso. Porque assim, saindo o resultado, ó, vamos supor, cancelando esse concurso, não tem ninguém bobo que passou lá, tem doutor que passou, e esse pessoal está organizado, e está comigo, está tudo organizadinho. Então, a gente está só esperando. Cancelou, vai ser judicializado. Com certeza. A prefeitura vai ser acionada. A empresa depois, hoje aqui de manhã, vai ser judicializado. A gente não vai aceitar. Vai judicializar. Então, a gente também, os candidatos não vão aceitar. Vai ser judicializado. Está cancelando por quê? Está cancelando por quê? Qual o motivo? Porque é muito fácil eu ser eleito agora, prefeito, reeleito, e daí, cancela o concurso. Mas por quê? Você abre o edital, então eu perdi 2 domingos da minha vida, né? Eu acho que o principal motivo de cancelamento desse concurso aí, desculpa a brincadeira, foi marcar essa prova num lugar sem ar-condicionado, né? Porque é um dia extremamente quente, né? Eles iam fazer a prova sem ar-condicionado, depois na FGP à tarde com ar-condicionado desligado. Acho que não pagaram para ligar o ar. Então, você perder 2 domingos à toa, então estão cancelando por causa de quê? E não venha com a desculpinha de Lençóis Paulista, que Lençóis cancelou por outro motivo. Tá? O que aconteceu em Lençóis Paulista foi uma coisa muito mais embaixo. Tá? Então não tem gente boba, a gente tem formação jurídica, eu sou advogado, tem outros lá também.
Tá? Então, e tem um entendimento que a gente pode homologar metade do edital. Tudo bem, direito é assim mesmo, só que qual que é o que o STJ pensa? E se precisar, e a gente está com gente de Bauru, que é os candidatos que passaram de Bauru, eu acho que esse que é o outro item que está incomodando e que querem cancelar esse concurso, que a minoria que passou e que vai assumir aqui de Pederneiras, tá? Se tiver que ir para o STJ, a gente vai, não tem problema. Perde Pederneiras, perde São Paulo, a gente vai para Brasília. Tá? A gente vai. Então, vai judicializar e a gente vai querer saber o porquê que está cancelando esse concurso. O que está acontecendo? Não é porque a gente não está mais no século passado, onde que as comarcas já tinha que ter sido tomada. Já tinha que ter sido tomada. Porque, na verdade, é o seguinte. Você tem uma carta assinada pelo Reinaldo e pelo Matias, dizendo publicada no site. Publicada no site, está dizendo o seguinte: tem que homologar imediatamente. Por que não fizeram? Então, dizendo que porque essa candidata aqui, a Glaucilene, ela se achou prejudicada, esqueceram dela. Ao meu ver, foi isso. Porque foi isso num dia, no outro dia travou o concurso. Eu posso ler esse? Não, o senhor só tem esse aqui? Não, pode ficar, está publicado lá. Está no site. Já terminou, senhor Tiago? Está no site. O senhor já terminou, Tiago? Sim. Não sei se quer fazer alguma pergunta. Não. O que é isso aqui? Não. Você quer fazer alguma pergunta, Valgrano? Eu só fico aqui analisando. Aqui, diretor, vice-diretor e coordenador. Então, aqui, o concurso para 3 empregos deve ser considerado válido de modo a ser publicado o resultado final imediatamente. Está aqui assinado pelo Reinaldo, pelo Peroso e pela Patrícia e pela Alana. E essas pessoas estiveram aqui. Pelo Matias. E pelo Matias. E essas pessoas estiveram aqui e falaram ao contrário disso. Então, que as palavras deles não se tornaram realidade. Aqui eles falaram uma coisa, aqui, na resposta da Passei é outra. O que vale? O que vale? Qual das cartas deles vale? Então, isso é uma coisa que a gente está percebendo. O que vale, mano? Vamos lá, gente. O que a gente tem que se atentar aqui não é o que eu penso da educação, como é que eu acho que deve ser a educação, porque eu tenho 34 anos de educação, estou mais educação que vocês aqui. O que eu penso, que a gente pensar, não é o que está em pauta aqui. O que está em pauta aqui é o seguinte: se a gente acha que essa prova que deve ser validada ou não, se a empresa aplicou essa prova de maneira correta ou não. Então lá, quando foi para ser o edital, que as empresas foram chamadas para participar do edital, lá estava escrito que seriam provas objetivas e na dissertativa 5 questões, em forma de 5 questões, ok? A empresa veio aqui e ela fez o quê? Ela aplicou a prova objetiva e depois ela aplicou redação. E eu acho que está errado, por quê? Eu vou falar para você porque eu acho que está errado. O edital é para falar o que vai ter na prova. É o que vai cair na prova. Se eu imaginar que o professor, o diretor, qualquer um, tem que estar apto, não precisa ter edital. Ele tem que estar apto a tudo. Até a temas políticos. Concorda comigo, Tiago? Ou não? Então, uma pessoa que quer ser diretora tem que estar apto a tudo. Não precisa ter edital. Aí você vem aqui, se você não souber equação de primeiro grau... O edital, ao meu ver, está correto. Professor, então o edital está correto. Aí a aplicação da prova foi igual está no edital? Tanto que não foi que foi com 5 questões? Não. Tanto está errado que eles mandaram a Alfa repetir. Aqui, olha, essa mesma comissão que o senhor está elogiando aí. Deu ok. Não, eu não estou elogiando a comissão, não. Não, o senhor acabou de falar que a comissão estava certa. A comissão, ela fez esse documento. Então eu vou ler para o senhor o que a comissão falou para eles. Aí, fica notificada a empresa Alfa, o concurso de Mara Cristina de Barros da Silva, que teve aqui hoje de manhã, pessoa muito simpática, neste ato, designada, contratada para que proceda, atenção, Valgrana, prazo máximo de 72 horas úteis a contar da data de recebimento dessa elaboração do edital de convocação para que reaplicação da prova dissertativa escrita em forma de questões com a quantidade de 5 questões. Então essa comissão aqui, ela entendeu que isso aqui está errado, que estava errado, e a empresa entendeu que está errado, porque ela veio aqui e refez. Eu posso falar? Espera um pouquinho, vou chegar lá. A empresa veio aqui e refez. E fez errado. E fez errado de novo.
E aí, Depois eles que a colocaram- empresa fez de novo, eles fizeram... certo, mas vamos lá então agora, lá. Você chegou cedo, que nem a moça que estava aqui hoje para ir depois. Ela falou, marido, quando eu cheguei lá cedo para fazer a prova, e me falaram que ia ter redação à tarde, eu perdi meu chão. Eu tinha outro concurso à tarde e perdi até o concurso da tarde. Quer dizer, você não afetou só a segunda parte da prova dela, você afetou a primeira também, que era entre aqueles 120. Até ali ela foi prejudicada, você entendeu? E aí então, depois que essa daqui fez isso daqui, e esses mesmos pessoas sentaram aqui e falaram o quê? Que eles erraram a primeira parte e erraram a segunda. Estava aqui Daniel Peroso e o senhor Reinaldo Aleixo. Os dois falaram, mas nós entendemos que eles erraram a primeira parte e erraram a segunda. E por que eles fizeram sentaram esse aqui? documento? Aí nós vamos chegar lá, espera um pouquinho. Aí ele vem aqui e coloca esse documento aqui. Aí eu falei, mas por que vocês assinaram o documento? Mario, lá é uma comissão. Lá é a maioria que decide. Não é o que eu penso, o que ele pensa, o que ele pensa. É o que a maioria decide. E eu falei assim, então e por que vocês não homologaram? Porque veja bem. Aí ele vem aqui e solta, ó. Foram tão somente 4 as mensagens recebidas, das quais 3 opinam pela validade do certame. E apenas uma mostra interesse no cancelamento da prova. Veja bem, se eu entender que eu preciso de reclamação para me cancelar uma coisa que está errada, para que eu monto uma comissão? Se as pessoas vão precisar reclamar. A comissão está lá, Tiago, para ela ver se está errado, ela tem que relatar que está errado. Não precisa que você viesse aqui ou que eles viessem. A própria comissão, ela foi eleita no âmbito, concorda comigo, Reginaldo? De ela chegar lá e falar, peraí, isso aqui está errado. Porque as pessoas não querem se dispor, que nem que você falou, você tem conhecimento jurídico, você é advogado. Mas vem uma pessoa que presta um concurso que não tem todo esse conhecimento e não tem E condição por que financeira. homologou uma parte do concurso? É isso que nós vamos chegar lá para você, pera um pouquinho. Aí eles vão lá e homologam uma parte, porque essa parte do concurso, eles entendem que foi feito do jeito que estava no edital. A segunda parte eles entenderam. E aí a empresa, veja bem, a empresa veio aqui e a empresa também concorda que ela errou. Aí a empresa hoje falou assim, não, mas nós não erramos, quem errou foi a prefeitura. Eu falei, mas como? Se você aceitou fazer um edital que era 5 questões, por que você não fez 5 questões? E aí então se fez quando ele disse até que vai cobrar tudo isso aqui da prefeitura. Isso eu não tenho dúvida, que a hora que a prefeitura homologar ele vai cobrar. Agora, a comissão, Tiago, tem que ter acompanhado tudo isso aí, porque nós não somos contra a favor, não prestei concurso. Aqui ninguém prestou concurso, nós sabemos. Eu nem estudo mais na prefeitura, nem sei lá tem. Espera um pouquinho só. A comissão no dia 14 de maio emite um parecer e manda para você um outro parecer. Olha, ela mudou de opinião. Você está entendendo? Então, a questão não é o que eu acho, Tiago, o que eu quero. Eu também. A questão é a maneira como eu só quero dizer assim, ó, que concurso dá problema. Vamos lá. Olha o que foi respondido aqui. Aqui é recente, ó. Aqui, ó. É do dia 14 de agosto. Aqui. Em relação ao ofício 08 da SEI, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, na qualidade de presidente da SEI, para esclarecer, ratificando a nossa manifestação, havia perante a essa comissão que requisitamos inúmeros documentos junto à empresa contratada para realizar a construção do concurso 01-2024, diante dos concursos que foram interpostos. Tais documentos estão sendo minuciosamente analisados pela comissão de concurso, a fim de se tomar uma decisão a respeito. Essa decisão a ser tomada por essa comissão não está atrelada ao andamento da SEI, Não é por por se tratar de instâncias diversas e independentes. Vale lembrar que o referido concurso já foi devidamente homologado parcialmente, o que tange a alguns empregos, sendo só, para o momento, colocamento dos postos. Ou seja, aqui eles estão dizendo que não decidiram o que eles disseram ali. Aqui está dizendo Deixa eu terminar minha colocação. Peraí que eu não terminei minha colocação. A questão é meramente Espera um pouquinho, política. não terminei minha colocação. Antes era interessante. Tiago, então, mas para você também era, tanto é que você veio aqui e você era contra no começo, hoje você não é. Professor, Não, você foi, que você falou para nós aqui. Em nenhum momento eu queria Mas espera um pouquinho, o cancelamento do concurso. mas você queria que investigasse. Não, lógico. É o que nós estamos fazendo. Tudo bem, mas Agora tá não tem certo. como você fritar um ovo sem quebrar a casca. Agora nós vamos começar a mexer nisso aqui, e agora eu vou partir para o lado do seu entendimento. Imagina agora as pessoas que não passaram e se sentiram prejudicadas porque o edital fala uma coisa e ele aplicou outra. Pode. Agora você imagina as pessoas que passaram agora, que estão ali esperando a vaga, e você não chama elas. Ou então você chama ela e acontece igual uma cidade vizinha aconteceu aí, você chama ela, pera um pouquinho, o cara está lá em Campinão do Campo, que é o caso de um cara que passou, você chama, ele vem aqui, assume, e depois de 1 mês, 2 meses, você está aqui no Ministério Público, vem e fala, está errado, para isso aqui, abandona tudo. E aí, o que a prefeitura faz? O que a prefeitura está fazendo, Tiago, na verdade, ela está tentando encontrar
uma saída para todo esse imbróglio que começou errado aqui, ó. Eu não concordo com Então isso. você não concorda, mas eles concordam, tanto é que eles fizeram outra. Tudo bem. Entendeu? E lá atrás vocês também concordavam, por quê? Porque vocês achavam que tinha possíveis irregularidades, tanto é que você foi um dos que procurou mais. Não, mas veja e hoje bem. eu entendo, hoje você já tinha passado a primeira também. Sim. Você não veio aqui porque você não tinha repetido, não. Você tinha passado e você passou de novo. Então, não é só assim, e nós não estamos aqui porque de 3, 4. Nós estamos aqui porque as pessoas nos procuraram e que se fosse uma, a gente já tem a obrigação de abrir um procedimento para investigar. É o que nós estamos fazendo. Agora, lá embaixo, eles não dá nem ter esperado ninguém para começar no dia da prova. Quem que estava dessa comissão no dia da prova? Quando foi aplicada a prova? Quem que você viu lá dessa comissão aqui? Ah, o Daniel estava lá, O Daniel. eu falei pra ele, foi Então, pra ele pronto. tá errado a prova. Ah lá, você falou que está errada a prova, agora você falando que não está. Não, pera aí. Aí eu estou comendo duas coisas diferentes, então não é Pera aí. A gente avisou, falou assim, ó, tanto é, a prova foi anulada, a primeira prova. Esse documento aqui depois, republicou o edital, marcou outra prova, nem todos os candidatos concordaram, não teve impugnação. Gente, teve um concurso do Estado, é verdade. 200 mil candidatos, ó, escuta aqui, Valgrano, não, escuta, Reginaldo, 200 mil candidatos para professor do Estado, é o VUNESP, é o concurso recorde em liminares judiciais. O concurso foi feito em agosto do ano passado, só agora estão chamando e dando posse. Então, um ano após. Recorde. Então, quando envolve professor é um bicho chorão. Tá? Professor não aceita derrota. Então, professor esperneia. Então, isso é normal. Eu vejo que o concurso, dentro das normalidades, não foi nada assim de forma... Ai, prejudicou, meu Deus do céu, que é uma coisa lá que eu não esperava. Isso não aconteceu. Porque dentro dessas 5 questões, o conteúdo programático estava lá e não fugiu nada do conteúdo programático que a gente tinha que saber. Para escrever sobre as 5 questões, ou para escrever sobre o texto argumentativo que acabou contendo essas 5 questões. Então eu acho o seguinte, que mais dia ou menos dia, com mais dor ou menos dor... Uma decisão vai ter que ser tomada. Uma decisão vai ter que ser tomada, e se tiver que ser tomada, vai ser o juiz que vai dar. Porque ninguém vai se conformar. Ah, cancelou? O pessoal de Bauru não vai ficar quieto. Eu já falei para eles que eu estou à disposição. Mas nem deve, né? A gente judicializa, porque assim, tá no edital lá, prevendo. Agora, porque eu não tirei nota 100, eu venho reclamar. Eu queria ver se a Glauciene tivesse tirado 100. Chacon. Glauciene Chacon, é nome conhecido na cidade, né? Eu não conheço. Queria ver se tivesse tirado 100 se ia reclamar. Porque assim, o que fica claro para mim, que assim, antes era interessante politicamente. Agora não é mais. Quem? Você fala politicamente para quem? Agora não é mais. Então agora eu mudo minha opinião, eu mudo os documentos, tá claro ali. Mas politicamente para quem você fala? Não. Interessante para quem? Para prefeito você fala? Não sei. E para nós não. Eu não tenho filho na prefeitura, eu não trabalho na prefeitura, eu não estudo na escola da prefeitura. Você entendeu? A única coisa que a gente tem que entender aqui, Tiago, e você advogado sabe disso, quando você está ali trabalhando num processo, você está trabalhando no seguinte: se homologar isso aqui, você já passou o nego de fora. Se teve erro ou não. Politicamente é ruim. É ruim, exato. Não, mas a gente tem que entender o seguinte, mas a nossa parte aqui, é saber se não passou só gente de fora, mas também passou. Passou a maior parte. E daí deixou de ser interessante. As meninas estão desesperadas. Eu estou esse ano trabalhando dando aula de informática na rede, e os coordenadores, os diretores que vão sair estão desesperados e fazendo pressão. Na educação, na comissão, na prefeita. A comissão ninguém quer que faça isso aqui. Mas o nosso papel aqui, Tiago, o nosso papel aqui... Não, é interessante. O nosso papel aqui é um só. É o seguinte, é verificar se o que está no edital, se essa prova foi aplicada de maneira correta como está no edital, não interessa se prejudicou 1, 10, 20. Não, para nós não interessa isso. Não interessa o seguinte. Então, só para concluir minha fala. Ponto de vista, você acha que não foi? Eu acho que não prejudicou ninguém, porque o conteúdo programático que tem aí não dá margem para ninguém chegar lá e falar:
Fui surpreendido. Não, mas eu vou... Porque quem fosse responder 5 questões lá ia ter que escrever. Vou tentar ajudar a sua tese, doutor. O senhor imagina e diria que o fato de eu escrever que a prova serão de 5 questões e ter mudado para uma Redação. que no entendimento nosso contempla as 5, não mudou? Em que termo? Em termos de legalidade. Eu acredito que não, Reginaldo. Não? Principalmente na segunda aplicação. Principalmente com o cuidado lá- que eles tiveram na segunda porque lá, aplicação. desde a Talvez na licitação- primeira, se a gente fosse tratar da primeira Vai. aplicação, sim, mas na segunda aplicação eles tiveram cuidado, inclusive, de tratar de vários temas que a gente tinha que trabalhar dentro da própria redação, que se você contar dá 5. Aparentemente o erro começou no comecinho. Por quê? Porque a licitação já fala nessas 5 questões. A licitação, E ele manda processo reaplicar em 5, licitatório já fala. Aí quando você faz um edital que quem de direito assina, não mencionando os 5 questionamentos, para mim Se vocês derem uma pesquisada depois na jurisprudência em relação a isso, aconteceu isso em outros lugares já, inclusive que o Ministério Público tira o corpo e fala assim, questão de erro formal, vou tirar o corpo primeiro. questão de erro formal, se não houve prejuízo ou vantagem a determinado candidato, siga o certame e opino pela homologação. Eu pesquisei de forma exaustiva, para não vir aqui falar besteira. Se não alterou posição, mas se alterou... Tanto é que a gente está depende do com... resultado da eleição, eu acho que A gente está com um calhamaço assim, ó. Acho que dá uns 3 desse aqui do concurso a mais de pesquisa de jurisprudência e tudo mais, preparados aí para o que vai acontecer, né? Tanto dos de dois lados. Eu acredito o seguinte. Eu acredito que quem perdeu não vai ter pra onde correr. Quem perdeu não vai recorrer. O problema não é de quem perdeu. O problema é que é assim, ó. Você, advogado, deve saber isso. O promotor, a justiça, ela não quer saber se quem perdeu é menor do que quem ganhou é menor. Não interessa daí. Ela vai julgar, mas agora já está lá. Ela vai julgar o mérito da questão. Qual é o mérito da questão aqui? Qual é o mérito da questão aqui? Tiago, você é advogado. Qual é o mérito da questão que nós estamos discutindo aqui? Aplicação da prova. Se ela foi aplicada dentro de uma legalidade do que ela foi anunciada. Só que eu já conversei com a Roseni. Bem, o que você Eu conversei com promotores e a questão é essa: alguém foi lesado? Alguém foi favorecido? Essas pessoas Ou trata-se de um erro formal? Não, essas pessoas que estavam aqui acham que foi lesado. Não, achar. Que vieram aqui hoje. Achar é uma coisa. Nós não acharam. Eu acho que eu deveria estar em primeiro lugar. Não, você perguntou no termo achar. Se você falar para mim o que ela pensa, ela fala que foi lesado. Aqui estava aqui hoje. Achar, assim, lesada no sentido assim, eu beneficiei o Thiago nisso. Eu beneficiei ele. Ele levou vantagem e escusas nesse ponto, né? Eu favoreci ele nesse ponto. O outro levou desvantagem nesse ponto aqui, ó. E por eu ter descumprido uma lei, ou ter feito alguma falcatrua. É que nós estamos caminhando em pontos diferentes. O que foi contratado não foi feito no edital de licitação é o que tem que ser executado. Foi executado. Exato. E você sabe que teria que ter sido. Sabe o que acontece? Isso é normal, gente, no concurso. Eu já montei concurso. Eu já montei. Eu era diretor de RH ali no Lauro de Souza Lima. Hospital, a gente montava concurso lá. Sabe o que acontece quando uma questão está errada? Que você não estava previsto em edital, cai a questão no edital? Você anula a questão. Concordo, anula o edital. Então por que não anula a fase? A segunda fase inteira. Anula a segunda fase, trabalha com a questão objetiva. Acabou. Resolveu o problema. Agora, por que essa comissão aí, ó? Por que essa comissão não acatou o que eu falei isso para eles? Se tivesse aprovado minha emenda aqui... A comissão não precisava ter esperado você reclamar. Quando foi feita a reunião com os professores pediram aqui para fazer uma emenda, para tirar a redação do negócio.
passado aquela emenda, não teria conseguido essa bagunça. A comissão nem... Teve muitas maneiras de resolver e não resolver. A comissão, aqui, olha, E agora a comissão se rola da cabeça aos pés. Ficou Esses difícil. dois documentos. É só anular. Aqui ela diz que o resultado final tem que ser publicado de imediato, Se der um porque fumo, acaba com a o resultado Ó, é considerado válido. E tem um detalhe. Aqui diz que não. Ó, tem um detalhezinho. Qual que é ó, o último deles? É isso. Ó, Resultado tem uma, não é. tem uma cereja do bolo que vocês não viram ainda aí, e eu não vou falar, que Olha, eu vou esperar. O cálice para sempre. Eu vou esperar. Não, porque daí daí eles vão se ferrar. Tem uma coisa que eles fizeram e que eles não poderiam ter feito que ninguém está vendo. É a mesma coisa errada que você está falando para nós. Então, não, eu vi, ninguém viu. Então, vou aguardar, porque é um tal de um ter um entendimento judicial, o outro não tem. Não, Ao meu ver, você não pode homologar um meio edital, mas já viu? Não, é possível. Então, Então, beleza, cancelou, eu vou falar então, não vão cancelar por esse motivo aqui, vocês vão responder por improbidade. Eu também acho. Tá? Então é para cancelar, então eu vou fazer uma denúncia daí formal e vão responder por improbidade. Na verdade, Inclusive amigo meu, né? Inclusive amigo meu de infância, que o Daniel é amigo meu de infância. você não quer que cancele as provas, é isso? Você não quer que eu cancele. não quero. Ele acha que foi tudo certinho. Eu não quero que cancele. Mas tá bom então. Nós temos mais uma pergunta? Não. Vamos, Reginaldo. Valgrana. Não, eu só quero mandar quero deixar registrado aqui minha posição, que eu nunca vi uma comissão Dá dois pareceres totalmente contrários. Isso é um absurdo. É um absurdo. O cara fala aqui que tem que homologar imediatamente. Por que não homologou? E aí joga para cá agora, esse abacaxi? Como é que eu vou tomar uma posição se a comissão tem 2 pareceres? Gente, a nossa comissão é independente da deles, né? Vamos Não, mas fazer tudo bem, Maria, fazer mas tudo bem. parecer. Tudo bem, mas o nosso parecer também tem que ser coerente. Por quê? Porque o cara fala aqui, ó. O cara vem assinado aqui por a maior parte dos membros, dizendo que é para homologar imediatamente, porque não foi feito isso. E é o mesmo que assinou as duas. É os mesmos que assinaram as duas. Então não dá. Aí eu estou acompanhando de perto, E viu? olha, tem pessoas que podem ser ainda podem, não perto. foram. Mas tem pessoas que podem ser extremamente prejudicadas. Porque tem gente Você mora que aqui, Thiago? Tem gente que Moro. para cancelar com Moro a aqui. porção onde está. Moro pra aqui vir há pra cá. 14 anos. Ah, Moro aqui há 14 anos. Vamos lá então. Tiago, quero agradecer você por ter vindo. Obrigado. Pelos seus pontos de vista, pela sua explanação aí para nós é interessante e ter esse ponto de vista seu também. Tá bom? Tem que incluir agora esse documento. A gente vai estudar tudo que chegou aqui, tudo isso, para ver o que é cabível, Tiago, porque a gente entende também o que você colocou, entendeu? As pessoas que passaram. acho que eu vou ter que Mas a gente tem que analisar friamente, Tiago, o que está certo e o que foi errado no edital. Tá bom? Obrigado por ter vindo. Professor, um abraço. Obrigado. Tiago, Deus abençoe, viu? Não, esse aqui tá lá, esse aqui era uma